Irmãos, bom dia a todos. Abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18. Evangelho de João, capítulo 18. A mensagem dessa manhã será dos versículos de 1 a 11. É o texto que trata, propriamente dito, sobre a captura do Senhor Jesus Cristo. João 18, de 1 a 11. Vamos orar. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Queridos, nós temos visto ao longo dos últimos domingos tudo que antecedeu esse momento, que é o da captura do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus foi capturado não por ser ele um infrator da lei, mas porque dentro dos planos de Deus, Pai, estava então ser ele, o Filho, sacrificado em lugar da sua igreja, em lugar dos eleitos de Deus. E João, ele faz o registro, estava a tudo presente, como também os demais discípulos do Senhor, mas há dados aqui que João não registra, o que não significa uma falha ou um erro na Escritura. A gente deve lembrar que muitas vezes quando vamos assistir um filme, por exemplo, aí aparece assim, o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo João. Então, cada autor bíblico, ele fazia o registro inspirado pelo Espírito de Deus, mas segundo aquilo que ele percebia. Então, o que está registrado em João é exatamente aquilo que Deus queria que fosse registrado. No entanto, quando olhamos os textos paralelos, ou seja, essa mesma passagem da captura do Senhor se encontra no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas, ou seja, nos 3 evangelhos sinóticos. E neles nós encontramos dados que pormenorizam esses detalhes, ou seja, fazem menção dessa cena de modo mais detalhado. Então, o que é que vamos fazer hoje? Vamos fazer a análise desse texto com a sua devida aplicação, mas vamos recorrer ao Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, os quais eu já cito a partir de agora, onde esse texto se encontra. Então, o capítulo 18 do Evangelho de João, de 1 a 11, no Evangelho de Mateus está registrado no capítulo 26, dos versículos 47 a 56. Esse mesmo capítulo, ou essa mesma passagem, vamos encontrar também no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos de 43 a 50. E Lucas também fez o registro dessa mesma passagem da captura, que está no Evangelho de Lucas 22, de 47 a 53. Então, na pregação, eu vou trazer informações que os irmãos não vão ler nesse texto. E aí, para que não fique a ideia de que eu estou acrescentando algo, na verdade, eu apenas estou trazendo informações que foram vistas por outros evangelistas, tá bom? Então, no Evangelho de João, essa cena ela está resumida. E ela começa, a bem da verdade, com o momento em que Jesus ele sobe ao monte, e o que antecedeu a sua captura foi o momento de oração, que aqui João não vai registrar nesses termos. Observem versos de 1 a 3. Depois de dizer isso o quê? Tudo aquilo que ele havia dito anteriormente, e sobretudo a oração sacerdotal, a qual vimos no último domingo pela manhã. Jesus saiu juntamente com os seus discípulos
para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim. E aí entrou com eles. Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes havia se reunido ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Essa mesma passagem, registrada nos textos paralelos dos evangelhos que antecedem, ela vai afirmar que Jesus, quando chegou com os seus discípulos, os deixou em um lugar e disse: orem, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então ele avançou um pouco mais para dentro do jardim das Oliveiras, e a ideia, ou Getsêmani, a ideia é que era uma prensa, não é? A ideia de Getsêmani significa prensa. Para quê? Para retirar então o óleo das oliveiras. E é justamente ali onde começa o Senhor Jesus Cristo sentir as dores, ou seja, a sentir a prensa pelos nossos pecados. Quando Jesus diz aos discípulos: fiquem aqui, e ele avança, ele vai orar. E a oração que ele faz ao Pai é: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Jesus orava com tanta intensidade, Jesus orava com o peso da angústia, dos pecados da sua igreja sobre ele, pois ele sabia o que ia acontecer mais à frente, de modo que os evangelistas vão afirmar que quando o seu suor pingava no chão, parecia ou era sangue. E aí a medicina vai explicar que é possível suar sangue. Por quê? Porque os nossos rostos, eles têm uma verdadeira rede de veias. Os irmãos sabem que nós temos veias no rosto. E quando uma dessas veias se rompe em razão de uma tensão profunda, é possível que esse sangue da veia rompida, ela saia pelos poros da pele misturado com suor. Então, é possível que o sangue se rompa ou rompa a veia e pelos poros da pele ele saia misturado com suor. É óbvio que para isso acontecer há necessidade de uma atenção profunda e não é distante daquilo que Jesus estava vivendo, porque de fato ele estava prestes a ser capturado e ele sabia o que seguiria a partir dali. Então, o Senhor volta aos seus discípulos que estavam dormindo, os acorda e diz: a carne é fraca, embora o espírito esteja pronto. Ou seja, os discípulos seriam tentados a abandonar o Senhor. E isso aconteceu. Todos os discípulos abandonaram ao Senhor Jesus. Apenas João, estando presente no momento da crucificação. Todos os demais se esconderam. Então, ao passo que avançava o julgamento do Senhor Jesus Cristo e sua condenação, e sua pena capital, a pena de morte, logo os discípulos se esvaíam. Eles sumiam, desapareciam. Porque da mesma forma que Jesus, aos olhos daquele estado, cometeu algum crime passivo de morte, aqueles que andavam com ele também corriam o mesmo risco da condenação de morte. Então isso explica porque os discípulos se esconderam. Eles se esconderam, eles fugiram. Apenas João e algumas mulheres estiveram presentes no momento da crucificação.
Mas esse momento, irmãos, ele é registrado pelos outros evangelistas como a angústia sofrida pelo Senhor Jesus. Porque, de fato, ali Deus estava prensando o Senhor Jesus Cristo, haja vista, naquele exato momento, ele já começava a sofrer as dores da Via Crucis. E por que isso acontece? Porque ele recebe sobre si o castigo que nos traz a paz. Então, ele precisava ser Deus para suportar a ira de Deus. E precisava ser homem para pagar a pena em lugar de homens. O que nós temos aqui no Getsêmani, ou no Jardim das Oliveiras, é Deus encarnado, pronto a dar o primeiro passo para a pena de morte. E pena de morte essa a qual ele não deu causa, mas ele foi oferecido como cordeiro substitutivo em lugar das suas ovelhas. Jesus, quando afirmou: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida em favor dos seus amigos. De fato, a maior prova de amizade, a maior prova de amor que existe é alguém ser sacrificado em lugar de outrem. Mas o sacrifício de Jesus não se resumiu a um sacrifício em lugar de outrem. De forma alguma, irmãos. A graça salvadora, ela vai muito além do aspecto do sacrifício em lugar do outro. Deixa eu te explicar. Você que é mãe, o seu amor materno seria capaz de fazer dar a sua vida em lugar de um filho. Certamente que uma mãe que ama intensamente seus filhos seria capaz de oferecer a sua vida em lugar de um filho. Não para a salvação, porque ninguém é salvo por oferecer a vida em lugar de outro. Mas eu estou me referindo ao aspecto da vida física. Na ilustração que eu estou trazendo, eu estou me referindo à vida física e não à salvação. Então, fisicamente, se de repente seu filho passasse por um estado no qual você pode doar a ele um órgão e viver debilitado o resto da vida, ter a sua qualidade de vida suprimida, e mais à frente você morrer, o que você faria? Você faria isso pelo seu filho. Você faria isso. Porque certamente para uma mãe que ama os seus filhos, é mais doloroso a morte de um filho. Só que quem disse a você que foi isso que Jesus fez? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você daria vida pelo inimigo seu? Porque dar vida por um filho é muito difícil, mas até somos capazes. O que somos incapazes, em gênero, número e grau, é de trocarmos a nossa vida para que um inimigo nosso viva e nós morramos. Quando Deus nos olha dos céus, irmãos, antes da nossa salvação, o que ele enxergava era inimigos. Pessoas que estavam mortas em seus delitos e pecados, que se rebelaram contra ele. Então, o gesto gracioso de Cristo não é meramente substituir a sua vida pela vida de amigos, é substituir a sua vida pela vida de pessoas que eram seus inimigos. Porque não há como um pecador ser amigo de Deus, já que Deus é santíssimo e o pecador é profano. Exceto que Deus, por meio de Cristo, pague a pena desse pecador, para não mais vê-lo como pecador, mas para passar a vê-lo como justo. Perceberam? O gesto de graça, ele vai muito além
que a ideia de trocar de lugar com alguém. Ele faz absolutamente o inverso daquilo que era merecimento do objeto ou do alvo da ira de Deus. Deixa eu explicar. O que é que nós merecíamos? Nós merecíamos Satanás. O que recebemos? Cristo. O que nós merecíamos? Nós merecíamos o inferno. Recebemos o céu. O que merecíamos? Merecíamos o castigo eterno. Guerra eternamente com Deus. O que recebemos? A paz que excede todo entendimento. Você consegue perceber que Deus, Ele muda completamente a nossa sorte. Ele transforma completamente, de modo antagônico, aquilo que nós merecemos receber. Então, quando Jesus ele é oferecido pela sua igreja, é verdade que ele está morrendo pelos seus eleitos. Mas enquanto ainda não salvos, o que nós temos ali eram pessoas que se constituíram, em razão do pecado original, inimigas de Deus. O que eu quero dizer é que Deus, homem, estava sendo prensado no Getsêmani, em razão dos meus e dos seus pecados, em razão de nós que outrora éramos inimigos de Deus. É isso que está acontecendo no Getsêmani. Quando Jesus então regressa aos discípulos, os encontra dormindo pela terceira vez, os acorda, e então, depois de haver orado, ele disse que era chegada a hora. Que hora é essa? A hora da captura. Ou seja, ali ele daria o primeiro passo para a condenação em nosso lugar. Segundo momento do texto, versos 4 em diante. Então Jesus, verso 4, então Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, adiantou-se e perguntou à guarda romana: a quem vocês estão procurando? Eles responderam: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando Jesus lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Aqui ele se refere à guarda romana. Recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Verso 8. Então Jesus disse: já lhes falei que sou eu. Se é a mim que vocês estão procurando, deixem que estes vão embora. Aqui há 3 detalhes que a gente precisa observar. Primeiro, vocês notaram que o beijo de Judas não está registrado aqui. O que Judas havia combinado com a guarda era: aquele que eu lhe beijar a face, esse é Jesus. Irmãos, o beijo sempre foi uma demonstração de afeto, especialmente para aquela sociedade. É comum a gente ver judeus, homens, beijando a face um do outro. E eu não estou me referindo aos filhos, porque beijar filho é fácil. Mas na nossa sociedade, se nós damos um beijo no rosto de um outro homem, logo nós vamos sofrer algum estranhamento. Exceto que esse homem seja o nosso pai, um irmão, um filho. Mas comumente nós não vemos homens por aí afora, um beijando o rosto do outro. Embora a Bíblia nos orienta que devemos saudar uns aos outros com ósculos. Ósculos significa beijo. E beijos santos, não maliciosos. Porque um beijo pode ser malicioso ainda que na face. Um beijo pode ser maldoso ainda que na face.
Então, o gesto de Judas abraçar o Senhor e beijá-lo era um gesto de denúncia, não um gesto de amor, não um gesto de afeto. O beijo de Judas está muito mais denunciando ele que demonstrando amor dele por Cristo, que nunca existiu. E talvez você pense assim: pastor, que Judas traíra era esse cara? Irmãos, toda vez que nós tomamos o nome de Deus em vão, nós estamos beijando a face do Cordeiro com traição. Certamente que não traição para levá-lo à cruz, porque ele já foi. Mas toda vez que afirmamos a nossa fé, mas não vivemos como eleitos dignos do Senhor, como sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade de Deus, nós estamos traindo o nome do nosso Senhor. Todas as vezes que nós vimos à igreja e afirmamos amar a Deus, mas nós queremos amar outros deuses além do Senhor, nós estamos traindo o Deus da nossa salvação. Por quê? Porque Deus, o Senhor, não lida com triângulos amorosos. O que eu quero dizer a você é que talvez você se espante com o beijo de Judas. Talvez você ache um absurdo, um gesto de afeto, na verdade representar um gesto de traição e denúncia. E o que você acha quando você diz que ama a Deus? Quando você canta e diz estar adorando a Deus, mas passando daquelas portas, você convive com os ídolos dos quais você não abre mão. Não seria, porventura, um gesto amoroso à adoração, contraditado por um comportamento de idolatria? Idolatria a quem, pastor? Idolatria a você mesmo. Quando você ama mais você e faz mais a sua vontade, fazendo sucumbir à vontade de Deus. Idolatria talvez ao seu trabalho, idolatria talvez à sua família, idolatria aos desejos da carne, idolatria a esse mundo. Irmãos, deixa eu deixar claro uma coisa aqui que eu até ouvi esses dias e concordei. Muitas vezes o problema não é desamor a Deus, porque talvez você se sinta indignado quando desse púlpito eu afirme que nos falta amor pelo Senhor. Talvez você pense assim: pastor, o senhor está equivocado, porque eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo. O Espírito Santo me convenceu da minha incredulidade, da justiça de Cristo e do juízo vindouro. Eu amo a Deus, sim. Pastor, o senhor está enganado. Eu amo a Deus. Muitas vezes o problema não é desamor a Deus. Muitas vezes, irmãos, ouça o que eu vou lhe dizer, porque isso é muito grave. Ouça o que eu vou lhe dizer e aguce os seus ouvidos. Eu vou voltar e vou concluir minha ideia. Muitas vezes o seu problema não é desamor a Deus. O seu problema é que você quer amar outros deuses além do Senhor. É esse o seu pecado. Não é que você não ama a Deus, mas é que você quer amar outros deuses além do seu Senhor. Será que Judas odiava de todo o coração o Senhor Jesus? Ele que caminhou com Jesus ao longo de 3 anos. Deixa eu deixar uma coisa clara para que ninguém me entenda mal. Judas nasceu para trair Jesus, a Bíblia diz isso. O próprio Jesus afirmou que seria traído e que o único daqueles discípulos que se perderia seria o filho da traição, que é Judas Iscariotes. Eu não estou fazendo aqui uma defesa a Judas, eu não estou advogando Judas. O que eu estou querendo apontar é o seguinte:
De fato, Judas não amava a Jesus Cristo. Judas nasceu para trair o Senhor Jesus Cristo. Mas será que foi um mero ódio que levou Judas a trair Jesus? A gente sabe que foi os decretos de Deus. Isso é um fato. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, irmãos, é o seguinte: naquele momento, Judas amou mais a venda do Senhor Jesus Cristo. Era impossível ele ser salvo. E depreciou a salvação que ele veio trazer aos discípulos. Talvez o seu problema não seja que você não ame a Deus, mas que você quer amar outros além de Deus. E aí eu preciso lhe advertir com toda a paciência do mundo. Talvez o seu coração admita triângulos amorosos e espirituais, mas Deus não admite. O que eu quero lhe dizer é que Deus não admite que você tenha ídolos. Deus não admite que você ame mais a você que a Ele. Deus não admite que você glorifique mais a você e roube a glória dEle. Deus não admite que você viva em função dos seus interesses, quando Ele nos afirma: priorize o reino de Deus e a sua justiça, porque tudo eu vou te acrescentar. O que é que nós fazemos? Declaramos amor por Deus, mas admitimos o nosso emprego, ele é o nosso ídolo. Nós admitimos a nossa família como o nosso principal amor, ele é o nosso ídolo. Nós admitimos as coisas do mundo. Vimos a igreja num domingo pela manhã, levantamos a nossa mão e dizemos: ah, como eu amo a Cristo. Mas quando saímos daquele portão, somos tão descrentes como sempre fomos. Você consegue perceber que essa declaração de amor por Deus, ela é um vácuo, ela é vazia, ela só engana você, mas ela não engana Deus. Porque se há alguém que não pode ser traído, porque saberá da traição, esse é o Senhor. Deus é o único ser que, em meio a um triângulo amoroso promovido por nós, sendo Ele traído, Ele sabe de absolutamente tudo. Jesus estava sendo traído por Judas, e ele sabia que seria traído por Judas. Ele sabia que Judas amou mais ao dinheiro que as doces palavras de vida que saíram da boca do Cordeiro. Pecadores, se arrependam, se convertam dos seus maus caminhos. Não achem que amar a Deus e amar os seus interesses exulta o nome do Senhor, porque Deus não terá por inocente aqueles que alegam amá-lo, mas que vivem em triângulos amorosos com deuses outros, com deuses que não passam de ídolos humanos. Irmãos, já passou do dia de nós nos arrependermos. E o que eu tenho visto como pastor é que Deus tem sido muito paciente conosco. Nós somos um povo que nos reunimos e declaramos amor por Deus, mas a nossa vida não tem demonstrado isso. Nós levantamos as nossas mãos, cantamos, dizemos amém ao término de cada oração que é feita, mas nós não estamos dispostos a nos submeter à voz do Senhor e à sua palavra. Nós até dizemos às pessoas lá fora qual a igreja que fazemos parte, que somos protestantes.
que tratamos com seriedade a verdade, mas nós não choramos os nossos pecados, nós não os confessamos. Nós achamos que Deus está nos céus e Ele está admitindo o nosso comportamento relapso e traíra, quando Jesus sabia o que Judas estava fazendo. Os olhos do Senhor são como duas chamas de fogo, e a Escritura diz que a escuridão para Ele, ela é insignificante, porque Ele vê absolutamente tudo. Ele vê os nossos corações, a nossa mente, Ele examina o nosso comportamento, Ele sabe, irmãos, o que verdadeiramente inclina as nossas disposições. Nada nem ninguém pode trair a Deus e achar que Ele não está vendo, porque Ele sabe quem nós somos quando estamos sós em nossa intimidade. Você consegue perceber que você muitas vezes age com falsidade? Você não é essa Coca-Cola toda, não é a última bolacha do pacote, antes que eu diga do biscoito. Você consegue perceber que você é dependente da graça, da misericórdia e do amor de Deus? Que se Ele não socorrer você, a tendência é você descer mais fundo nesse poço de pecado e dele jamais sair. Você consegue perceber que você e eu também, por vezes, traímos ao Senhor, não com um beijo no rosto, embora um dia o vejamos face a face, mas o traímos com declarações apaixonadas, mas corremos para os braços dos ídolos do nosso coração. Pastor, eu não tenho ídolo no meu coração. Eu quero lhe dizer que talvez você seja o seu Deus, só não se deu conta disso. Porque todas as vezes que a vontade que prevalece é a sua, você é o seu Deus. E o Senhor está sendo minorado em tudo isso. A terceira e última parte, irmãos, então, ou melhor dizendo, ainda nesse contexto, é curioso que Jesus disse, sou eu. E parece que traz à mente daqueles que estão presentes a afirmação de que eu sou. Observe que sou eu é o inverso de eu sou. Então parece que quando Jesus pergunta, quem vocês procuram? E eles afirmam, a Jesus Nazareno. Jesus replica, sou eu. O texto diz, João vai observar que eles dão um passo atrás e eles então se agacham, como alguém que reverencia a Deus, embora foram ali cumprir o seu papel de capturar o Senhor Jesus Cristo e assim o fizeram. Mas Jesus continua insistindo, a quem vocês procuram? Jesus, o Nazareno, sou eu. Aí agora ele faz um pedido. Ele diz, não façam mal a esses que estão comigo. Observem o cuidado divino de, embora ferir o seu filho, preservar as ovelhas. De fato, Jesus é o supremo pastor do rebanho. De fato, Jesus é o supremo pastor das ovelhas. Porque Ele é oferecido como pastor, é oferecido como cordeiro, e Ele faz um pedido à guarda romana dizendo, não façam mal a esses. Não façam mal a esses. Irmãos, diferentemente dos pastores da atualidade, você sabia que na Igreja Presbiteriana do Brasil, o pastor, ele responde civil e criminalmente pela igreja. O representante legal de cada igreja presbiteriana
é o pastor dessa igreja. É ele quem responde. Então, se essa igreja cometer um crime, quem tem que ir a júri é o representante legal. Quem tem que ser avaliado é ele. Eu não estou falando um membro cometer um crime não, viu? Se você cometer um crime, quem responde é você. Onde é que eu quero chegar com isso? Observem que a IPB teve a preocupação de trazer à tona o líder principal para que ele, de fato, responda judicialmente, se necessário, enquanto pastor da igreja. Os pastores que nós vemos hoje afora, eles fazem o contrário. Os pastores por aí afora, eles comem as carnes das ovelhas. Eles enriquecem de modo ilícito através dos dízimos e das ofertas. Eles fazem campanhas para enganar gente boba que acredita neles e por eles é ludibriada. Eles forjam milagres que nunca aconteceram. Eu pergunto a você, um verdadeiro pastor, ele age como Cristo agiu, não me refiro a entregar a sua vida para a morte, mas a preservar as suas ovelhas. Ou ele faz o inverso, que é o que nós temos visto hoje. Pastores se alimentando dos recursos das suas ovelhas, pastores forjando milagres para impressionar, pastores que vão enganando as pessoas, inclusive processando outros que o denunciam. Tem acontecido isso. Sabiam disso? Tem um irmão presbiteriano chamado Caio, que ele tem um canal no YouTube. E ele vive denunciando falsos pastores. Eu não lembro do sobrenome dele. Ele tem sofrido processo de um bispo baiano, aquele que faz as orações de 6 da manhã, meio-dia, 18 horas, meia-noite. O Caio está sendo processado judicialmente, porque ele gravou vídeos provando que se trata de um charlatão. O que foi que o outro fez, o bispo baiano? Procurou a justiça, então, para recorrer. O bloqueou e continua pregando suas inverdades. É claro que isso não vai dar em nada. É claro que isso não vai dar em nada, irmãos. Porque quem está com a verdade é o Caio, e não o bispo. Não precisa fazer esforço para provar o que é ser um falso profeta. Daí você vai perguntar, pastor, então como eu provo que é um falso profeta? Olha aqui. Aqui é o espelho que mostra quem é um verdadeiro pastor e quem é um falso profeta. Está aqui. Não precisa de muito esforço para isso. Inclusive eu vou postar esse vídeo no grupo da igreja para que os irmãos vejam. É bom que vocês tomem ciência disso, para que vocês percebam que quando eu falo daqui da frente, eu tenho razão naquilo que eu estou dizendo. E a razão não é minha, é porque a Escritura assim ensina. Vamos para o terceiro momento então. Terceiro momento, versos 10 e 11. Então Simão Pedro puxou a espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? Quando a gente vai então aos evangelhos, o que é que nós encontramos? De fato, Pedro sacando a espada da bainha e decepando a orelha de Malco. Só que Jesus generosamente apanha a orelha e a põe de volta, curando aquele homem que ali estava para capturá-lo. Talvez alguém pense, pastor, mas que atitude corajosa de Pedro.
Irmãos, se a atitude de Pedro fosse honrosa, Jesus não tinha censurado. Jesus censurou: Pedro, guarde a sua espada. Porque a grande questão é que os servos do Senhor, eles não estão para lutar contra homens, mas Paulo vai dizer que a nossa luta é contra principados e potestades. A espada que nós utilizamos é a espada do Espírito, é a espada do Evangelho da salvação. Então, como nós ferimos o coração dos homens? Por meio da espada do Espírito, por meio da Escritura Sagrada. Observem a importância que tem a fiel pregação da palavra de Deus. Quem lhe convence? Quem lhe faz ver que você está equivocado? Quem provoca ou quem denuncia em você a necessidade de arrependimento? É o conhecimento da Escritura. O que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A questão ali, irmãos, não é coragem, intrepidez de Pedro. O problema ali é que Jesus censurou a sua atitude. Pedro, guarde a espada na bainha. E Jesus curou aquele homem como um gesto de misericórdia e de graça. Eu te explico. Você sabia que por esse ato, Pedro, segundo as leis daquele estado, ele poderia sofrer pena de morte? A cura que Jesus trouxe não foi meramente um gesto de misericórdia daquele homem. Eu pergunto a você, alguém que vem capturar Jesus merece ter a orelha decepada ou não? Eu estou perguntando se merece. Eu não estou perguntando se deve. Eu estou perguntando se merece. Deixa eu fazer uma pergunta mais clara. Os inimigos de Deus merecem ser mortos ou não? Agora fica mais claro. Os inimigos de Deus merecem ser castigados ou não? A resposta é sim. Todos os inimigos de Deus merecem ser castigados. Todos. Então, quando Jesus age com misericórdia? Quando Jesus põe de volta a orelha de Malco, embora ele merecesse aquele castigo por estar afrontando a Deus. No entanto, Jesus também demonstra graça. Jesus dá a Pedro a vida, o livrando da pena de morte. Ou seja, Pedro poderia ser, naquele ato, capturado e condenado à morte por ferir um guarda ou um oficial romano, melhor dizendo. Isso se aplica a nós de igual modo. Não com a orelha decepada, não com algo que nós fizemos em um sentido de magoar o outro, de ferir o outro. Mas eu queria caminhar para o fim, te chamando a atenção acerca de algumas coisas, e agora eu quero chamar a atenção para a oração nessa aplicação. Eu tenho dito, irmãos, que Deus só nos dá o que é vontade de Cristo. Por isso que a oração é feita em nome do Senhor Jesus. Nós estamos tão distantes de Deus, do ponto de vista de percepção da sua vontade, que é muito comum orar aquilo que nos glorifica e não recebermos aquilo que pedimos. Tiago, irmão do Senhor Jesus, vai dizer assim: vocês pedem e não recebem. Sabe por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para esbanjar os seus prazeres. Então, Tiago traz uma informação como essa. E Jesus diz: tudo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dará. Finalmente, quem tem razão? A resposta é: os dois estão absolutamente certos. Isso denuncia que, na verdade, as nossas orações, elas não rogam a Deus para que nós nos assemelhemos ao caráter de Cristo. As nossas orações não rogam a Deus santidade às nossas vidas. Tente lembrar qual a última oração que você fez e disse assim: Senhor, faze-me mais santo aos teus pés. Tente lembrar. Vasculhe sua mente para ver se você encontra.
Tente lembrar a última oração que você fez: Pai, que os meus filhos sejam santos e que eles enxerguem em mim uma vida santa, de temor, de reverência, de graça, misericórdia e amor diante de Ti. Tente lembrar. Tente lembrar quando você pediu a Deus que lhe faça uma mulher sábia para lidar com seu esposo, para que você seja submissa a Ele amorosamente. Quando você, esposo, orou a Deus e disse assim: Senhor, faze-me glorificar o Teu nome no meu matrimônio. Faze-me amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Senhor, dá-me sabedoria para que eu haja com santidade com os meus filhos, não provocando a eles a ira. Assim o Senhor será glorificado. Filhos, parem um pouco e se perguntem: quando vocês oraram pedindo a Deus que os auxilie a vocês honrarem os seus pais? Porque a honra aos pais glorifica a Deus. Quando vocês fizeram essa oração? Quando entre nós oramos dizendo: Senhor, quebra o meu coração, ilumine a minha mente, frustre todos os meus planos que não sejam os Teus. Deixa eu te perguntar uma coisa: algum dia na sua existência você já pediu a Deus para frustrar os seus planos, que não fossem os planos dEle? Pastor, nunca parei para pensar sobre isso. Pois é, então saiba que você está orando errado. Saiba que você não está orando para que Deus seja glorificado. Saiba que os seus interesses são seus, mas não do Senhor. Mas haverão orações que Ele vai responder. Quais? As que você fizer e Ele for a prioridade. Amém. Vamos nos colocar de pé e encerrar esse momento. Senhor Deus e Pai, ajuda-nos a compreender essas verdades santas, as quais tratamos aqui. Edifica o nosso coração, a nossa mente, seja honrado em nós. Quebra o nosso coração, o nosso orgulho, aquilo que há em nós, que em nada aproveita. Retira de nós, meu Deus, nos esvazia de nós mesmos e nos encha da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor. Faze-nos transbordar de alegria na Tua presença. Faze-nos, Deus eterno, demonstrar que de fato nascemos de novo e o nosso interesse já não é nosso, mas é o da Tua glória. Visita os nossos corações, sonda as nossas mentes, transforma-nos pelo poder da Tua palavra, para que a cada dia o Senhor seja glorificado em nós. E na nossa igreja, a nossa oração é em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e eternamente. Amém.